Olá, pessoal, boa tarde. Eu estou aqui hoje iniciando um tipo de aula diferente, né? Não sei até quando isso vai durar, mas eu estou aqui para tentar ajudar vocês o máximo. E pensei em gravar algumas aulas, né, de acordo com alguns subtemas do livro de vocês, acompanhando o livro como a gente faz na sala de aula, para talvez melhorar um pouco para vocês a compreensão e também melhorar um pouco mais esse contato, né, que a gente tinha tanto, que a gente era tão próximo de conversar, dialogar e etc. E agora a gente não está tendo. Então, nós vamos iniciar hoje o capítulo 4. Já fiz uma postagem para vocês em relação a ele, né? E estarei aqui conversando um pouquinho sobre alguns temas para vocês em alguns momentos. Então, nesse primeiro momento, né, o capítulo 4 ele traz como título a população mundial. Então, nós vamos falar da população, né, da população do mundo, da população de alguns lugares, das teorias demográficas e assim por diante, da distribuição dessa população, né. Então, a população do mundo ela vem aumentando muito, né? O livro de vocês traz 7,3 bilhões de pessoas para 2015, né? Mas hoje nós temos 7,6 bilhões e nós temos uma expectativa de 8,6 bilhões até 2030. Né? Então, daqui 10 anos nós vamos aumentar aí mais um bilhão de pessoas no mundo. E é claro que esse aumento populacional ele traz alguns transtornos, né, principalmente para os países menos desenvolvidos, como é o caso do nosso país, como é o caso da China, né, que é um país que tem um PIB extremamente elevado, né, o segundo maior PIB do mundo, mas a China não consegue ser desenvolvida, né, não consegue levar para a sua população uma qualidade de vida, não consegue distribuir essa riqueza, e por isso ainda é considerado um país subdesenvolvido. Então, acompanhando aqui no livro, ele faz alguns questionamentos. Eu acho muito interessante a gente ler, porque a partir do momento que eu faço um questionamento e busco a resposta, eu realmente consigo aprender, né? Então, vamos aos questionamentos. Olha, podemos comparar a Terra a um trem superlotado, como mostrado nessa imagem? Você tem uma imagem aí, né? A população mundial soma um número muito elevado em relação ao planeta ao que o planeta pode suportar. Será que o planeta pode suportar tanta gente assim? Será que nós temos é, condição natural do nosso planeta para realmente sustentar tantas pessoas? Será que vai continuar aumentando depois dessa pandemia que nós estamos vivendo, onde tantas, né, milhares de pessoas estão morrendo pelo mundo? Então, sempre aconteceram esses desastres, né? Sempre aconteceram essas epidemias, essas pandemias que reduz, né? Que faz o retrocesso atrás, diminui a população que aumenta, diminui a população que aumenta. Serve como um controle, né? Até muitas pessoas aí questionando, falando, né? Será que esse vírus não é uma forma dos governos tentar conter o crescimento populacional? Não é uma forma dos governos tentar conter a quantidade de idosos, né? Já que hoje as pessoas vivem mais, então nós temos mais idosos que tínhamos há 30, 40 anos atrás, né? São apenas especulações, é claro, nós não temos nenhuma comprovação disso, né? Na página 88 do livro de vocês, nós vamos falar sobre o primeiro subtema, que é população e geografia. A geografia ela está diretamente ligada às questões populacionais do mundo. Até porque a geografia ela estuda a relação do homem com o meio, ou seja, do homem com o planeta Terra, com tudo que age natural na Terra. Então, se essa população ela está se relacionando com este meio, então ela também é objeto de estudo da geografia. Então, é a geografia que estuda a população, né? É a geografia que conta, é a geografia que classifica, é ela que difere quem é jovem, quem é adulto, quem é criança, quem é idoso, quantos que morreram, quantos que nasceram, né? Quantos têm passando fome, quantos são milionários. Então, a geografia acaba fazendo esse papel de quantificar essa população. Então, no primeiro momento aqui, o autor do livro ele tenta explicar, né, a demografia, a palavra demografia, né? Quando nós falamos de crescimento demográfico, falamos de densidade demográfica, falamos de demografia, nós estamos falando de população.
né? Então, crescimento demográfico, crescimento da população. Demografia, estudo da população, né? Então, geografia, estudo da terra, estudo das relações entre homem e meio, né? Então, o que que essa demografia estuda? Ela estuda as relações dessas pessoas, ela estuda a quantidade dessas pessoas, e ela é uma parte da geografia, né? Assim como a geomorfologia, a outras ciências, né? Outras fontes de estudo, outras linhas de pesquisa, elas também são dentro da ciência geográfica, que se divide em várias outras, a demografia também, né? Então, demografia é estudo da população. E é claro que nós temos países muito antigos, né? Países que têm história milenares, embora o nosso continente seja jovem, de descobrimento, ele também é um continente muito antigo. E ele também é ocupado há milhares de anos como outros. Só não tinham conhecimento, eles só não se conheciam, né? Então, a partir do momento que houve o processo de colonização, eles passaram a se conhecer, eles passaram a se interagir, interagir a questão econômica, a questão social, a questão histórica. Então, o mundo hoje, é claro, ele consegue interagir de uma forma muito superior do que 500 anos atrás. Então, hoje, nós podemos fazer um estudo populacional do mundo todo, que nós conhecemos hoje o mundo todo. Ainda na página 88, tem um subtema chamado população absoluta e população relativa. Essa população absoluta e a população relativa são, na verdade, conceitos, né? O que nós vamos chamar de população absoluta? O que é população absoluta, né? A população absoluta, ela é a população total, né? São todas as pessoas de um determinado lugar. Ah, a população absoluta de Vilhena, são 100 mil habitantes de Vilhena. Ah, a população absoluta do Brasil, são 200 milhões de pessoas, né? A população absoluta do mundo, né? Como acabamos de falar, 7,6 bilhões de pessoas. Então, o que é população absoluta? É a população total. E o que é população relativa, então, né? Aqui da população absoluta e população relativa. A população relativa é a mesma coisa que densidade demográfica. A população relativa é a quantidade de habitantes por quilômetros quadrados, né? Então, como que eu vou fazer isso? Vou pegar os 200 milhões de pessoas que existem no Brasil, vou dividir pelos 8 milhões de quilômetros quadrados que tem o nosso país, 8 milhões e pouco, e aí nós vamos conseguir a densidade demográfica, que é a quantidade de habitantes por quilômetros quadrados, né? Então, aí vocês já sabem agora, é um conceito, esse conceito está sempre caindo em questões. Sempre que eu vou estudar geografia demográfica, eu preciso saber o que significam esses conceitos, porque eles estão por todo os textos, né, os diálogos, de modo geral. Dentro ainda da página 88, desse subtema que eu acabei de falar, sobre população absoluta e população relativa, nós temos o termo populoso e o termo povoado, né? São dois termos também que nós precisamos saber a conceituação deles. Então, quando é que eu digo que um país é populoso? Quando a sua população absoluta, que é o total de habitantes, tem uma quantidade muito grande, né? Então, o Brasil é um país considerado populoso. Ah, professora, mas o Brasil é um país povoado? Não. Por que que o Brasil não é um país povoado? Porque povoado seria se essa população de 200 milhões de pessoas fosse distribuída por todo o seu território da mesma forma. E isso não acontece, né? Então, o Brasil ele tem uma concentração de pessoas no sul, no sudeste, até no centro-oeste, e uma desconcentração de pessoas na região norte, na região amazônica. Então, por isso, o Brasil não é um país povoado, ele é um país populoso. Então, ser populoso é quando o país ele tem uma grande quantidade de população absoluta, né? Quando toda a população é grande. E povoado é quando essa população grande ou pequena, ela está distribuída por todo o seu território. Por exemplo, nós temos países extremamente pequenos, né? Vou pegar um país relativamente pequeno, que é o caso da Inglaterra, né? Então, a Inglaterra tem uma população, um país considerado populoso e também povoado, porque por toda a Inglaterra tem pessoas. Então, a população absoluta da Inglaterra, ela está distribuída por todo o seu território. Então, para aquele território, a Inglaterra pode ser considerada populoso e também pode ser considerada povoado.
Muito bem. Na página 89, vamos concluir aqui rapidinho, vamos tentar fazer vídeos mais curtos, né? Nós trazemos aqui esses termos de baixa densidade demográfica, alta densidade demográfica, né? O que que é densidade demográfica? Então, densidade demográfica é a quantidade de pessoas que tem por quilômetro quadrado. Então, a densidade demográfica de um país é a população absoluta dividido pela população, pela extensão territorial do país, que vai dar uma quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Muito bem, então nós vamos terminar aqui. Eu gostaria que vocês lessem todo o texto que tem, todas as tabelas, como eu disse aí nas orientações para vocês. Eu quero que vocês não pulem nada, leem todas as tabelas, os gráficos, que serão muito importantes para o entendimento de vocês, tá bom? Estou aqui tentando fazer esses vídeos em casa, né? Tá bastante difícil, complicado, mas eu vou tentar fazer o máximo para que levar para vocês o conhecimento e também falar um pouquinho com vocês, né? Me aproximar um pouquinho de vocês, que eu estou sentindo bastante falta também, tá? Então, depois a gente vai fazer outros vídeos do mesmo capítulo, a gente vai trabalhar agora um pouco mais devagar, né? Subtemas ao invés de temas completos, né? E aí a gente vai estar fazendo aulas mais curtas. Um abraço, até mais.